Olá, tudo bem? Hoje vamos entrevistar mais uma liderança política que tem ligação com o agro. O deputado federal do Espírito Santo, que já está com a gente aqui na tela, Ivair Vieira de Mello, que é Partido Progressistas, conhece de perto a realidade, principalmente da produção do café capixaba. Entre as comissões permanentes, eu destaco dentro da área do agro, a Comissão de Agricultura, Pecuária e Abastecimento e Desenvolvimento Rural. É presidente da Frente Parlamentar do Cooperativismo, segundo vice-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, vice-presidente da Frente Parlamentar do Café. Esse é um recorte dentro do campo. Seja muito bem-vindo, deputado. Agradeço a oportunidade, parabenizar pelo trabalho que tem realizado e, com certeza, eu espero, com as informações daqui do Congresso Nacional, poder enriquecer ainda mais de informações. Agradeço a oportunidade, muito honrado pelo convite. E, com certeza, espero dar a minha contribuição. Eu que estou aqui no fronte da política, muito ligado ao setor agropecuário, mas temos que olhar o Brasil como um todo. Eu espero levar informações e contribuir ainda mais para dias melhores no nosso rural e, principalmente, eu sempre trato muito preocupado cada vez mais em aumentar a renda dos nossos agricultores. Tá certo, deputado. Dentro desse cenário político que hoje... como a gente trabalha muito com essa ligação, essa conexão entre o rural e o urbano, né? A questão é que não tem mais como fugir do debate político. Quer dizer, quem não gostava de um debate político, não importa se gosta ou não, vai ter que entrar no debate político, né? A gente teve recentemente essa mudança no Congresso, da presidência do Congresso, na Câmara e no Senado, e também na própria Frente Parlamentar da Agropecuária. Tudo anda de uma forma com as engrenagens. Mas aí, quando você coloca em pauta, você vê aí, você tem uma linha de atuação dentro do agro. Como é que faz para fugir dessas armadilhas que tiram de pauta o essencial e colocam pautas secundárias, né? Que a gente teve alguns casos aí que travaram a pauta. Como é que está essa questão da força do agronegócio, da força das frentes parlamentares, para conseguir apontar as principais pautas do agro? Olha, primeiro, assim, você precisa estar focado o tempo todo aqui no Congresso Nacional para que a gente não de forma alguma, perca o rumo daquilo que a gente quer e precisa. Eu vim para o Congresso Nacional a partir da agropecuária, então toda a nossa atuação política e parlamentar aqui na casa, diversas outras funções que nós realizamos no nosso dia a dia, ela está focada para criar um ambiente para que a partir do agro, o agro possa realmente ter dias melhores. Eu sempre digo que isso é importante mas naturalmente o agro não está isolado, né? Ele está pautado numa janela de ações que tem que ser feita todos os dias. O ambiente político, ele interfere porque o agro não é só da porteira para dentro, né? O agro ele é infraestrutura, estrada, o agro é preço de combustíveis, o agro ele é naturalmente a questão cambial, o agro é a questão de crédito. O agro tem relações diretas com a questão da pesquisa, da questão sanitária e, naturalmente, olhando para o mercado de consumo, mercado interno e mercado externo. Então, o desafio aqui é muito maior do que a gente gostaria, que é cuidar só do nosso negócio. Temos que cuidar do país e, nesse momento, ainda mais, posta por uma pandemia igual a essa, aumenta ainda mais os nossos desafios. Portanto, primeiro é sempre ressaltar o orgulho que nós temos do nosso agro, e aí a nossa vivência, que mesmo diante de uma pandemia global igual a essa, o agro está conseguindo mostrar força de superação e cumprindo dois papéis fundamentais. Um é o papel de alimentar os próprios brasileiros. Nós estamos aí um ano debaixo da pandemia e, de certa forma, não correndo o risco de passar fome nem desabastecimento, porque o agro não pode parar, não parou e chamou para si a responsabilidade de alimentar o Brasil. E, da outra parte, nós temos um agro que foi fundamental para que, olhando como um todo, o agro assumiu a responsabilidade, nesse momento, é um setor superavitário na balança comercial. O agro está dando também uma resposta econômica e, de certa forma, social, porque se o governo consegue fazer programas sociais numa pandemia igual a essa, é preciso olhar para o seu setor superavitário e aí está o agro. Então, esse conjunto de fatores. Qual a nossa lamentação de tudo isso é que os produtores em si estão longe de terem a remuneração que nós gostaríamos. Portanto, qual é esse conjunto de fatores? O nosso desafio sempre trabalhar para preços melhores da remuneração dos agricultores,
Mas, nesse contexto, uma atuação nossa fora da porteira, que é tentar cada vez mais trazer competitividade, mas, naturalmente, abaixar os custos do Brasil. É muito caro produzir no Brasil. Energia é muito cara, combustível é muito caro, os nossos insumos, nesse momento, parte deles que são importados, impactado pela alta do dólar, então o dólar me dá um ganho quando eu exporto com esse valor, ao mesmo tempo aumenta o meu custo também em função desse nosso ambiente. Por isso, a nossa atuação aqui na casa é para que possamos fazer as chamadas reformas, criar um ambiente político para trazer estabilidade. Não é hora de esticar corda no ambiente político. Nós que somos da roça sabemos que caldo de galinha e cautela não faz mal para ninguém. Nós precisamos ter calma e cautela. Não é hora, até posto por essa pandemia, de tensionarmos as nossas relações. E nós temos atuado, por isso que você disse muito bem, a eleição do presidente Rodrigo Pacheco no Senado e do presidente Arthur Lira na Câmara dos Deputados traz uma aproximação e um diálogo, eu digo, de bom senso entre a Câmara e o Senado com o Executivo. São poderes independentes, agora o bom senso tem que prevalecer e não estava prevalecendo. Então, isso vai ser muito bom, porque já começa, a porta fica mais aberta para a gente possa conversar e dialogar e construir um ambiente. Olhando para o país e, naturalmente, as nossas entregas nós vamos perceber logo, na nossa relação, no nosso dia a dia, que vai desde as nossas relações trabalhistas, manter a questão do consumo para o consumidor, que é muito importante, ou seja, nós precisamos de ter um mercado interno aquecido, porque ele é a nossa grande válvula de nosso escape, mas, ao mesmo tempo, olhar para a economia, abrir a economia, olhar para a reforma tributária. A reforma tributária vai permitir um ambiente de negócio mais fluido no Brasil. Esse ponto, deputado, que eu queria justamente... Eu chego lá. Da reforma tributária. Ou seja, então, que hoje não adianta mais ir lá e tentar no gogó, né? Porque tem que mostrar a parte técnica do quanto o agro é importante dentro dessa parte da reforma tributária. O Brasil ainda é uma economia muito fechada. Nós estamos aprendendo agora realmente a começar a operar e que nos interessa muito uma relação do mercado aberto. Isso é mais complexo do que parece. A reforma tributária, a princípio, ela tem que distensionar as relações para empreender no Brasil. O Brasil precisa voltar a ser uma plataforma importante de receber plantas, principalmente no setor empresarial, por isso as questões trabalhistas, questão tributária, marco de rodovia, marcos de ferrovia, a questão portuária, e a tributária, porque a ferramenta tributária ela é a ferramenta de decisão. Então, não é criar um ambiente só para o agro. Eu tenho que olhar para o país como um todo, sabendo que a nossa grande aptidão é o agro. Ninguém faz agro como o Brasil faz. Ninguém faz carne, proteína animal, ninguém faz grão, ninguém faz café como o Brasil faz. Então, o Brasil precisa de criar um ambiente para potencializar o que ele tem de melhor. E mostrou melhor essa nossa força no agro. Então, não é questão de tributar mais ou menos o agro. É criar um ambiente para que o agro realmente possa prosperar. Olhar o Brasil com as suas particularidades, né? E atrair cada vez, se a nossa economia crescer num todo, o governo, aí sim, pode distensionar a pressão tributária, mesmo que o setor que já tem sobre o agro, quando ela crescer todo. Então, nós precisamos crescer a nossa economia, atrair novos investimentos, atrair dinheiro novo, né? Trazer dinheiro para o Brasil é complicado, é caro, é complexo, o dinheiro não vem. Então, nesse ambiente, nós vamos permitir que a economia ela possa crescer, ela aumenta o consumo interno, isso é muito bom para o agro, porque você tem um consumidor na porta da sua casa, mas também o agro começa a aumentar ainda mais, porque o mundo, sim, vai viver uma demanda crescente de alimento. Vamos olhar para a Ásia, né? Índia e China, são duas plataformas que precisam ser observadas por nós, e, naturalmente, nesse acordo de Mercosul com a União Europeia. E eu estou convencido que a União Europeia fez até uma antecipação desse acordo, tendo em vista que a Europa tem medo de passar fome, e quem pode alimentar o mundo é a América do Sul. Portanto, nós temos um ativo importante para colocar nas mesas de negociações e criarmos um ambiente de negócio muito próximo. Volto disso. Qual é a nossa grande preocupação dentro desses bolos? No ambiente todo, o agro realmente possa remunerar melhor os nossos agricultores. Nós estamos girando com muito dinheiro, estamos produzindo muito,
né, uma movimentação, o agro é trator, o agro é energia, o agro é asfalto, o agro, ou seja, é aço, né, aquecer a economia interna, mas efetivamente a remuneração, o saldo positivo do produtor rural, ele tem que ser cuidado, nós temos que preservar a renda. Tudo isso, nós temos que preservar a renda do produtor rural. Então, esse é o ambiente, o desafio aqui na casa, como você disse. Nós estamos tratando agora da reforma administrativa. Qual é o impacto da reforma administrativa no nosso negócio? É tentar diminuir o tamanho do Estado, ficar com o Estado necessário, né? O Estado com os serviços essenciais do Estado. Então, ela tem impacto, porque se eu faço isso, eu já sobro mais dinheiro para outros investimentos. A reforma tributária, ela vai, a princípio, simplificar, a nossa intenção é simplificar o sistema tributário para baratear a vida das nossas relações, ao setor contábil, jurídico e burocrático, dar mais agilidade, isso aumenta a economia, aumentando a economia também gera um fluxo econômico positivo para nós no futuro, e, naturalmente, aí os marcos estruturais, como o marco da cabotagem, que é importante, que vai baratear o custo de navegação na costa brasileira. Os modais, né? Os modais são importantes, se tiver essa congregação. O novo marco de ferrovia, que é importante, o Brasil hoje, só o governo pode fazer ferrovias, e também o ministro Tarcísio aí numa ação brilhante. Nós estamos redesenhando essa mobilidade interna em território. O Brasil é um país continental, isso está evoluindo muito. E naturalmente, estamos tratando, por esses dias também, do novo marco do gás. O gás é uma forma de nós termos de reindustrializar o país com energia barata. É um absurdo, né? Uma unidade nossa que estão pagando 12, 13 dólares por BTU, por unidade de BTU em energia no Brasil, do gás, na Europa e os Estados Unidos paga-se 2 dólares. Então, ou seja, e o gás está na nossa costa, está na nossa. Então, precisamos de fazer esse novo marco do gás, tirar o monopólio da Petrobras, abrir a concorrência para tentar baixar o gás como fonte de energia. E aí nós vamos também ter energia barata. Dentro desse escopo que a gente espera fazer essas entregas, e com certeza o agro, se conhece em todas essas adversidades, está conseguindo ainda ficar de pé. Se criarmos esse ambiente de menos burocracia, de menos Estado, de energia barata, da questão da mobilidade nossa resolvida, da questão da logística interna resolvida, com certeza o agro vai continuar sendo a grande bandeira do Brasil. Agora, deputado, o senhor é autor do projeto dentro dessa linha, né? Do projeto da PL 17.2 de 2015, que barra importações de café de países que não tenham leis ambientais e trabalhistas tão rígidas quanto as brasileiras. Isso é importante porque a sociedade aqui ainda não reconhece o quão rígida é a nossa legislação ambiental, né? E também a questão trabalhista. Como é que é lidar com isso e, ao mesmo tempo, buscar esse reconhecimento da sociedade? Eu fiquei muito feliz nos últimos dias, inclusive, porque eu sou autor dessa questão do café, mas trato dele na fruticultura, trato dele no leite, trato em diversas atividades agrícolas. Nós temos a mais rígida legislação ambiental a ser cumprida do planeta. Nenhum país que tenha produção agropecuária do nosso tamanho, que tenha uma cafeicultura parecida com a nossa, tem o rigor da nossa legislação ambiental. E o Brasil trabalhou muito mal e vendeu muito mal esse conceito, tendo em vista que nós somos bombardeados a todo instante aí como os grandes devastadores, que é uma mentira. O agro produziu, mas o agro preservou e o agro recuperou. Aí tem essa questão do mercado, e a pandemia veio para isso, para poder mostrar que o que nós temos mais sagrado no Brasil, a gente fala muito nas nossas Forças Armadas, nós temos um exército no Brasil, às vezes invisível, que é a nossa defesa sanitária. O Brasil está de pé no agro, também pela pesquisa da produtividade, da qualidade, que é o meu campo de atuação, mas, às vezes, pelo problema não aparecer, não tem o destaque que precisa e merece. Nós temos uma coisa que eu sempre digo, que é a questão que tem que estar na mesa do presidente da República, que é a nossa defesa sanitária. Nós só estamos de pé. Pega-se a pandemia, né, o Covid está posto aí, que todo mundo fala nisso, é uma praga. Talvez você não saiba. A defesa sanitária brasileira hoje tem em quarentena, não é um Covid. Nós temos 400 pragas em quarentena no Brasil hoje sendo gerenciada pela defesa sanitária brasileira. Olha o exército que nós temos, que ele é invisível. Estou falando de
de peste suína, vaca louca, febre aftosa e ferrugem, enfim. Né? São 400 pragas em quarentena hoje no Brasil. O senhor fala entre pecuária e agricultura, né? Eu estou falando um todo porque a questão sanitária. Eu tenho exemplos assim. E eu até tratei disso. Eu queria que a defesa sanitária brasileira é uma referência para o mundo. Por isso, nós não podemos abrir as nossas fronteiras para o livre comércio inconsequente, para a questão agropecuária, porque não podemos expor o que outros países efetivamente não têm essa preocupação, cuidado que nós temos. Por isso, com a questão ambiental, a questão da legislação trabalhista. Por isso, esses projetos meus que trabalham aqui na casa, em específico do café, que é proibido proibir, né? No mundo, mas assim, é proibido proibir. Nós não temos essa ditadura do comércio, mas podemos criar regras. E o Brasil precisa, sim, de exigir que quem quiser importar para o Brasil cumpra a mesma legislação ambiental, né? E cumpra também a mesma legislação sanitária e, até certo ponto, até mesmo a legislação trabalhista, que não é exigida em outras bases igual a nossa. Porque, por isso, aí eu coloco, qual é o nosso assim? Nós temos, mesmo com a legislação nossa hoje, que é muito rigorosa, né? Com o custo do Brasil muito alto. Se nós abaixarmos o custo do Brasil, abaixarmos o custo de produção, tivermos infraestrutura e exigir que os outros cumpram a mesma legislação que eu exijo no Brasil, com certeza ninguém segura o agro, em especial a cafeicultura brasileira. Portanto, o que nós queremos e vou atuar, que esse assunto voltou a circular aqui na casa essa semana, o café subiu um pouquinho de preço, a gente já está abrindo o bico, mas não sabe que o custo de produção, a cafeicultura tem um passivo de dívidas do passado, que eu não posso fazer conta só com os números de hoje. Eu tenho dívidas do passado, eu tenho um aumento de custo de produção. Então, já voltou esse assunto para cá essa semana, mas não podemos admitir, em hipótese alguma, que venha produtos de fora para o Brasil que não cumpra a mesma legislação ambiental e até mesmo a legislação trabalhista que é exigida e fiscalizada aqui em terras brasileiras. Não, está correto, porque a sociedade, se não quer nem comprar, às vezes, produtos que não tenham a sustentabilidade, não tenham a questão social, aí você vai importar o que não tem a questão social e nem a questão ambiental, como é aqui no Brasil, eu acho que está... O que nós queremos é regras sanitárias e regras trabalhistas. Você imagina, rapaz, que aqui no Brasil, 20% da sua propriedade não é sua. Lá fora não tem isso. Parece pouca coisa, é só você fazer Você conhece alguém que fez um prédio com 100 apartamentos e 20 ficou fechado? É isso que tem que ser dito a quem mora no perímetro urbano brasileiro. O produtor lá brasileiro, ele tem um prédio que fez 100 apartamentos. 20 ele não pode usar. Ele só pode usar 80. Ou seja, isso é propriedade rural aqui no Brasil. Em outros países tem isso? Acho que, em termos de preservação, isso é importante, que nós queremos que outros países também cumpram a legislação tão rigorosa quanto a nossa. Que tenha competência e prove eficiência no controle de pragas e doenças, igual nós temos aqui no Brasil. Porque o que quebra o Brasil, a gente sabe que seria uma catástrofe no agro. Né? Nós sobrevivemos a todas as intempéries, mas nós não resistiríamos a uma catástrofe ambiental, a uma catástrofe sanitária no agro brasileiro. Então, por isso, esse é o maior patrimônio que o Brasil tem hoje, é a sua defesa, é a sua produção agropecuária, mas precisamos de preservar isso assim, isso com a chave do cofre, o Paulo Guedes sabe. Eu aceito discutir livre comércio, vamos discutir tudo, mas desde que eu dê condições ao produtor brasileiro de competir em igualdade com produtores de outros países também. Tá certo. Para encerrar, vamos encerrar de uma maneira positiva, né? Tem toda essa preocupação, nós estamos vivendo essa questão da pandemia e também tem essa questão de todas as reformas, tem um longo caminho pela frente e o ano que vem é de eleição, então esse ano a coisa tem que rodar, né? Mas me chamou a atenção os investimentos que estão sendo atraídos para o café. Qual é o cenário que está possibilitando isso em relação a até uma fábrica de café solúvel que deve abrir no Espírito Santo? Nós estamos muito, a partir do nosso querido Espírito Santo, temos 3 anúncios importantes, né? Principalmente na área de café solúvel. Primeiro que a nossa companhia de café solúvel já consolidada, que é a Real Café, né, está aumentando em 20% a sua capacidade de produção. Isso é um grande sinal.
Vamos inaugurar agora, já nos próximos dias, né, no município de Linhares, a Companhia Cacique já vai inaugurar uma fábrica para consumir um investimento em torno de 65, 70 milhões de dólares. A fábrica está pronta, né, e deve consumir em torno aí, mais ou menos, próximo a 1 milhão de sacas de café. E tivemos esse dia também o anúncio que a Olam, é uma outra, com origem na Singapura, mas é uma das maiores operadoras de grão do mundo, anunciando que também vai construir em Linhares, no Espírito Santo, uma outra fábrica de café solúvel para consumir em torno de 600, 700 mil sacas de café. E também tem outros investimentos. O Espírito Santo investiu muito em pesquisa, com recurso próprio do Estado, o nosso Incapé é uma referência global, as nossas cooperativas cada vez mais organizadas, tem um setor privado da Cafeicultura Capixaba também, que é um exemplo de organização, e essa unidade da Cafeicultura Capixaba, primeiro, ela permite esse ambiente de negócio. O Estado também fez o seu dever de casa, então nós temos um ambiente econômico, as prefeituras se prepararam para isso, e Linhares é uma ótima referência, e com certeza essas duas grandes companhias, que se somaram à terceira agora que já está instalada, elas estão praticamente dentro dos nossos cafezais, e isso traz um horizonte de prospecção de novos negócios e de dias melhores para a nossa cafeicultura. No Espírito Santo, nós temos um drama que foi a seca aí entre 14 e 17, foi a pior seca da nossa história, um passivo que ainda está na conta dos cafeicultores, mas nós esperamos também, como eu disse, melhorar a economia do país, melhorar a economia do Estado, aproximar a indústria, que é muito importante estar próximo do setor produtivo, porque o nosso grande negócio no Espírito Santo é produzir café. Com todo respeito aos mineiros, nossos amigos e irmãos, mas produzir café como os capixabas, dado as nossas dificuldades e diversidades, de arábica e de conilon, né, realmente nós estamos aí, assim, nós temos orgulho dos nossos cafeicultores, que têm uma força pessoal, mas desse ambiente. O Espírito Santo realmente tem as suas limitações, tem as nossas dificuldades, mas tem uma unidade política e técnica empresarial que é uma referência a ser seguida para o Brasil. E nós vamos nos consolidar naturalmente com essas três companhias como uma das maiores plataformas globais de café solúvel do mundo. Olhando para o mercado externo, naturalmente com o crescimento portuário que nós temos no nosso estado, mas com certeza essa fábrica estando próximo ao setor produtivo é um casamento que eu espero. Que tudo isso permita os consumidores a terem acesso a um produto de altíssima qualidade, mas também possa se reverter em resultado, em saldo positivo e em dinheiro no bolso para os nossos cafeicultores. Obrigado, deputado. Acho que foi importante nessa linha, né? E também pensando, né, depois o senhor fez propaganda aí do Espírito Santo, né, da capixaba, é óbvio, tem que fazer, né? A muqueca sendo capixaba, depois um cafezinho também capixaba no final, depois do almoço, vai bem, não? Não, nós não temos dúvida, ou seja, nós não temos a melhor muqueca, nós temos a única muqueca. Então, seja sempre bem-vindo ao Espírito Santo. No passado até teve essa discussão, mas como nós somos a única muqueca, e com certeza peixe bom tem no Brasil inteiro, mas muqueca é só no Espírito Santo. E depois de uma boa muqueca, no autêntico tempero capixaba, com certeza um ótimo café, pode ser um bom conilon, pode ser um bom arábica, pode ser um bom blend, né? Não tem essa questão, com certeza agradece. O café realmente é a nossa história de vida, nós nos confundimos no dia a dia com a atividade do café. Então, dentro desse ambiente, e aí você disse, a questão da muqueca é importante, o Brasil precisa de investir cada vez mais na valorização das suas origens e na valorização das nossas marcas, né? Isso, a pandemia está nos ensinando isso, essa valorização conceitual. Então, investir em origem, investir em marcas, em métodos alternativos de produção, com certeza é uma garantia de preferência do consumidor. Preços nós vamos olhar para o futuro, mas produtos que tiverem identificação geográfica, nós tivemos no Espírito Santo agora a região do Caparaó com a sua indicação geográfica, as montanhas do Espírito Santo estão indo na mesma direção, o Conilon Capixaba tem feito esse trabalho, sempre ligado aos critérios de sustentabilidade, com certeza, ser uma origem conhecida e reconhecida dá a ele uma opção preferencial de compra. Eu tenho certeza que nós vamos receber muitas plataformas, o que é bom para o Espírito Santo, mas com certeza repercute para toda a agricultura nacional. Ok, mais uma vez, obrigado por disponibilizar o tempo. Um forte abraço, deputado. Até a próxima. Muito obrigado, deputado. Foi importante toda essa discussão, né, dentro desse cenário, e a gente vê como é que a política envolve campo e cidade
e aí todo mundo buscando aí as pautas que realmente são de interesses, né? Parar com essa polarização, acho que ainda vai ser difícil, não é nada fácil. Mas aí, ó, temos reformas, temos a questão de investimentos que estão chegando, principalmente na questão do café, e vamos torcer aí para que a safra tenha continuidade com esse atraso de colheita, tem a questão da preocupação com o milho, mas vamos aguardar o que vem pela frente. Até a próxima oportunidade. Obrigado pela audiência.